É um prazer contar com vocês aqui conosco e partilhar, quem sabe, momentos muito agradáveis de reflexão. Já começamos com tropeção, mas tudo bem, isso é humano, né? Nós somos a Yara Camarata Anton, a Vera Alicia Logrado, de Rondonópolis, e a Patrícia Paiva, de São Paulo. Eu vou pedir que a Patrícia e a Vera Alicia se apresentem e depois eu introduzo de alguma forma essa série de lives que nós estamos pensando em organizar mensalmente e o nosso tema de hoje, tá bom? Você se apresenta? Oi, boa noite. Eu sou a Vera Alicia, né? Estou morando no Mato Grosso já tem um tempo. Sou terapeuta de família sistêmica. Trabalho também na psicologia positiva, né? Com casais e com famílias e no individual. Estou aqui hoje para colaborar, compartilhar aí com vocês um momento aí gostoso de conversação entre nós três aqui e vocês participando. Boa noite para todos. Obrigada, Vera. Patrícia. Olá, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, Yara, a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma alegria poder estar nesse bate-papo com vocês. Eu sou psicóloga clínica, atendo em consultório particular, sou terapeuta de família também. E me inspiro muito, aprendi muito com a Yara, né? Aliás, decidi fazer o curso de terapia familiar por causa do livro A Escolha do Cônjuge, Yara. Então, vem aí, olha como você vem influenciando as minhas escolhas e o meu caminhar nessa área da psicologia. Então, para mim, é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Só acrescentando, já conheço a Yara há muito tempo, também acompanho os livros da Yara, né? Tenho todos eles. Uma pessoa muito querida e muito obrigada também por esse convite. Me sinto muito honrada. Eu agradeço vocês terem aceito o convite, agradeço a esses amigos que estão aqui presentes conosco. Como é que surgiu a ideia dessa live? É que, neste ano, aquele curso intensivo anual teve que ser transferido por causa da pandemia, né? E o tema, alguns de vocês acompanharam, com certeza, pelo Face, pelo Instagram, o tema do curso é Amar e Ser Amado. Me ocorreu fazer uma prévia, uma versão mais das bases dessa condição de amar e ser amado, através de uma live mensal. Só que a ideia seria pelo Face, porque o Face permite que tenha de 2 a 6 convidados, mas eu achei que mais do que 2 ou 2 convidadas seria um excesso, né? Então, o nosso tema de hoje é, como é mesmo? Momentos cruciais nas autorizações para amar e ser amado. Isso. Então, como introdução, eu queria contar para vocês que uma das razões de terem convidado a Patrícia e a Vera Alicia é que nós somos 3 gerações de mulheres. E, de alguma forma, eu acredito que nós possamos representar um momento fundamental do ciclo vital da família. Quando nasce um bebê, eu tenho 3 netinhos. Eu tenho o Nicolas, com 12 anos, o Pedro, com 5 anos, e agora vem a Laurinha, daqui a poucos dias. A gente, no geral, associa o começo de tudo com o nascimento, a concepção de um bebê. Mas, quando nós pensamos em família, o momento não tem a ver com o nascimento de um bebê. Tem a ver com uma espécie de parto. E esse parto está em a família liberar os seus filhos para desenvolver, para saírem de casa, para desenvolverem a própria autonomia e constituírem seus próprios lares, suas próprias famílias. Então, a ideia é a gente fazer sempre um encontro muito informal, em que haja alguma pitada de teoria, mas principalmente vivências, que de alguma forma estão associadas a essas teorias que eventualmente nós poderemos pensar. A ideia é
é fazer o contrário do que era uma ideia muito apregoada como psicólogo ou psiquiatra, como um ser anônimo. Não, nós vamos nos expor naquilo que nós acharmos que pode ser útil para o tema que está sendo abordado. Bom, a Patrícia é representante desta geração mais nova, mais jovem, e a Vera Alicia tendo filhos jovens, e eu tendo filhos adultos, viúva, e tendo já os meus netos. Então, Patrícia, a proposta seria que tu falasse um pouco como é que é para ti, como é que tem sido, como é que foi até então, essa tua emancipação para ser mulher. Mais ou menos isso. Ah, tá. E mulheres, por causa dessa ideia, assim, de termos o filho, geramos no nosso ventre e abrimos as portas do mundo para eles. Mas isso a gente não faz sozinha. Os homens estão implícitos nesse processo, tá bom? Patrícia, a palavra é contigo, tá? Sim, eu posso falar, né, a partir do lugar de filha e de como foi para mim esse processo, porque não foi um processo, foi um processo longo. Eu saí da casa dos meus pais, fisicamente falando, quando eu tinha 28, 29 anos. Financeiramente, eu fui me desenvolvendo bem rapidamente, com 26 anos, eu já me sustentava. E com 29, comprei um apartamento, fui morar sozinha, e ali eu acreditava que eu tivesse me emancipado, né? E lê de engano, porque a saída física da casa dos pais nem sempre coincide com a saída, com o corte psicológico, o corte psíquico. E isso eu só fui aprender depois, só fui me dar conta depois. Porque, na verdade, Ara, eu fui me dando conta em análise, né, em terapia, de que eu não estava autorizada a me tornar mulher. Né? E de fato, eu tenho, né? Eu sou pequenininha, eu sou mignon, eu tenho um jeito mais jovial e eu sempre escutei a vida inteira. Ai, parece uma boneca, ai, é uma menina. Tudo isso eu escutei a vida inteira, escola um pouco, né? Na minha identidade e era um rótulo que eu não gostava muito. Mas eu não gostava muito porque, de fato, ele ecoava com uma coisa que acontecia, com uma autopercepção minha que eu não gostava. E da onde vinha isso, né? Então aí a gente, né, dá para linkar bem com a teoria, porque isso vem desde um legado transgeracional que atravessa a minha família, principalmente a minha família paterna, aliás, sobretudo a minha família paterna. E aí, como é que acontece, né? Então, como é que foi? Eu, desde pequenininha, tinha muito medo, e um medo obsessivo de perder o meu pai. Os meus pais, mas sobretudo meu pai. E aí, só anos mais lá na frente que eu fui conseguir associar que, de fato, esse medo tinha a ver com um trauma que tinha acontecido na geração anterior. Na geração dele. Por trás de nós, o nosso anjo da guarda. Não, mas já voltou. Tu estava associando? Né, eu associei, só depois, lá na frente, muitos anos, adulta, já é que eu fui associar que esse medo que me torturou, ele me torturava a vida inteira, estava associado a um trauma que tinha acontecido na geração anterior à minha, nem era da minha geração. O meu pai, sim, ficou órfão aos 18 anos, perdeu a mãe de modo inesperado, de uma forma trágica. 2 meses depois, o pai dele morreu, ou seja, ele ficou órfão mesmo aos 18 anos, e foi uma situação muito difícil. Lá naquela geração, não na minha, eu não era nem nascida, eu fui nascer 10 anos depois. Mas só depois de anos eu fui entender que isso atravessou a minha vida. Né? Bom, isso foi uma coisa. Aí eu fui juntando as peças, porque a gente vai juntando um quebra-cabeça, né? E lá pelas tantas eu fui dando conta de que eu fui me enredando num conflito inconsciente, tudo isso era da ordem do inconsciente, dessa família de origem, dessa família principalmente paterna, né, que é uma família nostalgista, que é uma família que fica muito presa ao passado, um passado idealizado. E eu fui fazendo pactos de lealdade com meu pai. Primeiro porque meu pai é um pai extremamente provedor, um pai que me deu sempre muito suporte, que
investiu nos meus sonhos, investe até hoje. Então, é aquele que ele tem essa parte que a gente precisa de, olha, estou aqui na retaguarda, conte comigo, que você precisar de mim, estou aqui, você pode contar. E eu tenho isso, que é maravilhoso, né? Isso eu tenho dele. Mas, por outro lado, tem esses conscientes que me trazem hoje uma clara noção, é óbvio que eu não sei como é para eles, mas de uma questão em relação à vida e das coisas. E aí, qual foi o pacto de lealdade que eu fiz com eles sem saber, né? Engraçado que eu fui dando soluções mágicas, porque lá de criancinha eu tinha muito medo dele morrer e tinha guerras, passavam guerras na televisão, e eu ficava arquitetando planos de que se ele fosse convocado para a guerra, eu sabia que era compulsório, que se ele fosse, ele morreria. Então eu ficava arquitetando planos onipotentes de como eu iria esconder ele para ele não ir para a guerra. E foi louco, porque ao longo dos anos eu fui aprimorando e sofisticando essa fantasia onipotente, a tal modo que uma hora eu fiz a seguinte aliança. Bem, existe o desejo pela nostalgia de que eu não crescesse. Aliás, isso acontece com a minha família paterna, né? De que a gente não crescesse, de que a gente continuasse sendo aquela criança idealizada, naquele passado idealizado. E isso ia ao encontro do meu desejo, por herança disso tudo, de que o meu pai não morresse. E de que não morresse também a minha relação, que é uma relação maravilhosa com ele. E aí eu falei, bom, aí que eu fui descobrir anos e anos depois de análise que o pacto que eu tinha feito era o seguinte: bem, eu não me torno mulher e não envelheço, portanto, você também não envelhece e assim eu te salvo da morte. E isso, Yara, quando eu me dei conta disso, foi assim, sabe, um eureka, né? Foi um insight que me libertou, porque aí eu pude olhar para isso, obviamente, com um olhar de adulta e dizer que absurdo que é isso. Ele jamais ia querer uma coisa dessa de mim. Aliás, tudo que ele quer na consciência é que eu seja feliz, emancipada e viva bem. Então eu falei, bom, então eu vou desfazer esse pacto agora e vou honrar a vida dele e a minha vida sendo autônoma. E é aí que eu ingresso na vida adulta e me permito ser mulher e viver uma vida de autonomia. Mas isso só aconteceu quase 10 anos depois da minha saída efetiva de casa. Né, eu acho que isso explica o que o que a gente está falando, do que é se sentir autorizado a se tornar adulto, a se emancipar, porque me tornar mulher e crescer seria trair o pacto que fiz com ele e que ele não tem a menor ideia que fiz. Ótimo, Patrícia. Eu estou me dando conta que eu estou aqui no meu escritório e não deixei nenhuma caneta à mão. Eu queria ir anotando tópicos para comentar depois, né? Vamos escutar a Vera agora, como mãe de filhos emancipados ou se emancipando? Sim, é muito interessante que a gente escuta tanto, vê tanto nas teorias, né? E quando a gente vai para a prática, a vivência, a gente vê o tanto que isso realmente é delicado e difícil. Então, há 6 anos atrás, o meu filho foi, aos 18 anos, para Belo Horizonte. E quando ele foi um sentimento de perda enorme. Não só meu, mas do meu marido e da minha filha que ficou com a gente. Então, quando voltamos dentro do avião, na poltrona que a minha filha estava do lado, a gente tinha cancelado a passagem dele. E aí anunciaram o nome dele. E minha filha sentiu aquilo como uma morte. Ela começou a chorar e falou assim, parece que meu irmão morreu. Que coisa horrível. E ela começou a chorar. Ela pediu para mudar de lugar, a pessoa que estava do lado, mas a pessoa não concordou. E ela ficou ali naquele sofrimento. E eu comecei a também vivenciar a mesma coisa que ela estava vivendo naquele momento. Viemos embora, chegamos em casa. Quando chegamos em casa, meu marido entrou no quarto e falou que sentiu o cheiro do meu filho e que sentiu uma falta muito grande. Aí eu virei para ele e falei assim, nós não vamos ficar aqui a tarde toda hoje só vivendo esse sofrimento. Eu tinha perdido o meu celular em Belo Horizonte, falei, então vamos a Vivo que nós precisamos de fazer alguma coisa, senão nós vamos entrar numa choradeira aqui que vai ser muito difícil. E eu não imaginava o tanto que isso era difícil. E aí, tomei o banho, arrumei e fomos ao shopping.
E voltamos e ficamos ali por uma semana que não queríamos nem entrar no quarto dele. Sentimos aquela perda, é um luto realmente, é muito forte. E aí, passou um ano, meu filho foi, e aí minha filha foi em seguida. Quando minha filha foi, detalhe, minha filha é psicóloga também, então a gente tem muitas coisas em comum, então eu sentia falta daquela companhia muito grande. E aí eu falei, nossa, agora ficou pior, porque agora eram os dois. E antes dela ir, o momento mais que eu achei muito interessante foi quando nós fomos na Sofia, que ela está no grupo da Sofia Bauer, em Belo Horizonte, e nós fomos para conversar com a Sofia. E a Sofia falou para ela assim, isso foi em janeiro, há 5 anos atrás, falou para ela assim, Luísa, pode vir, tem lugar para você, estou esperando, estou precisando de uma terapeuta sistêmica. Então, estava na hora dela. Aí a Luísa desceu, entrou no elevador comigo e falou comigo assim, mãe, você me ajuda? Eu vou precisar de você por um tempo, financeiramente falando. Eu falei, claro, minha filha, aquele momento foi tão difícil para mim que eu me vi dividida. Tinha um lado que eu precisava de ajudá-la a bater asas e voar, e tinha um lado que impactava com a falta. Então eu pensava comigo assim, que momento mais difícil. Tinha um lado bonito, agradável de vê-la crescendo, e um lado da perda. De novo, outro luto. E aí eu falei que ela pode contar comigo, com certeza. E assim ela fez, ela foi e ficou ali contando comigo para esse início. E logo ela conseguiu se resolver. Então, eu quero citar uma frase que é muito interessante, que eu gosto muito de usar, que é: dê asas ao teu filho para que possa voar bem alto e para que tenha para onde voltar quando for necessário. Eu gosto muito dessa frase e vivo ela intensamente. Agora, na pandemia, por exemplo, eles retornaram para casa e estão junto com a gente aqui. Então, estamos os 4 juntos e, assim, confortável por estarmos juntos, sabendo que eles já estão retornando no final do mês. Então, de novo, eu me vi com outro momento que eu já estava acostumada sozinha com o esposo, e de uma forma muito gostosa até. E, de novo, eu vejo meus filhos há 3 meses em casa com a gente, e, de novo, partindo. Aí eu falo, como é que vai ser isso novamente? Sei que vai ser diferente, mas eu vejo, assim, esse sistema movimentando o tempo todo e de uma forma tão bacana e intensa. E essa permissão que nós pais damos aos nossos filhos de ir e crescer. Quando eu disse para minha filha, vai e conte comigo, eu estou permitindo a ela que cresça, apesar de entender que isso traz sofrimento. Então, isso eu tenho que resolver comigo, trabalhar comigo. A dor é grande, a dor foi grande, mas eu tenho que resolver comigo. Então, eu me vi num momento que eu precisava de buscar ajuda naquela situação. Porque eu me vi, se eu não cuidasse, que eu poderia entrar numa depressão. Mas eu entendi. E tem um detalhe aí que eu quero fazer uma adendo. Eu sou gêmea. E aí eu me toquei e percebi que eu nunca vivi sozinha desde o útero. Então, eu vivi 9 meses no útero com Vera Alice e Vera Lúcia, né? Vera Alice e Vera Lúcia. Eu vivi 9 meses com ela, e aí eu me toquei, mas eu não sei viver sozinha mesmo, não. Apesar de entender a importância de aprender a estar sozinha. Aí eu fui aprender a estar sozinha depois de mais velha. E acho fantástico, porque hoje eu consigo ficar sozinha e de uma forma prazerosa, gostosa de estar sozinha. Então, permitir os filhos que cresçam, que vão viver esse luto e associar isso a momentos de crescimento para eles e para nós, casais, e para mim como pessoa, é muito interessante, é muito rico, é fantástico. Bate de frente com todo o que nós vimos na teoria. Com o ciclo de vida, com esse momento mais tarde, como que eu vou enfrentar toda essa minha trajetória e ficar bem com isso. Que aí vem o ninho vazio, né? Que posso viver bem esse ninho vazio. Representante das mães. Uhum. E dos pais. Deixa eu comentar, eu espero não ter perdido assim algumas, mas a gente vai ter tempo de retomar o que for o caso. Olha só que interessante, atualmente, já faz um tempo,
Muitos jovens estão saindo muito cedo de casa, inclusive para morar no exterior. O fato de saírem de casa, eu acho que o exemplo da Patrícia foi muito bom, né, Patrícia? Isso que tu foste para o teu próprio apartamento, né? Mas vamos imaginar os que viajam, os que vão estudar no exterior. Isso não necessariamente significa emancipação. Não necessariamente significa liberdade para amar e ser amado. Não, não necessariamente. Né? Este aqui é um ponto, porque existe um processo, como a Patrícia tinha colocado, que é como se sentir autorizada a crescer. Tu descreveste muito bem o teu jeito de menininha. E outro ponto que tu colocaste bem interessante, tu focaste muito o teu pai. E se tem muito a ideia de que a mãe que traz o filho no ventre, e que, no geral, puxa para dentro, que a mãe é que tem esse apego maior, que a mãe que não quer que os filhos cresçam, mas não necessariamente é isso. Outra situação, muitas vezes os pais permitem e têm prazer em ver os filhos crescerem, mas o que a Vera colocou é essa percepção de que eles não estão mais dentro da nossa casa, no nosso dia a dia, é algo que pode mexer muito. Eu fiquei lembrando muito, especialmente a tua fala, Vera, de um amigo meu, muito, muito querido, muito apegado aos 2 filhos, 2 rapazes. A minha amiga já faleceu, e ele me confidenciou certa vez, muito cheio de emoção, né? De que os 2 rapazes tinham saído de casa. Terceiro, né? Mas eles tinham um hábito de que os filhos saíam para a noite, para namorar, para dançar, sei eu o quê, né? E eles deixavam a porta dos quartos deles aberta. E o código, porque o pai levantava à noite para ver se eles estavam por aí, e o código para o pai saber que eles já tinham chegado era fechar a porta dos seus quartos. E ele me falou cheio de emoção. E agora, cada vez que eu vejo aquelas portas que não mais se fecham, eu sinto uma saudade sem fim. Isto aqui é um fato. Em boas famílias existe essa coisa do apego. E quando se trata de um apego seguro, o filho mais facilmente pode se jogar ao mundo e confiar na possibilidade de serem amados, de amarem, etc. e tal, né? Mas muitas vezes nós trazemos uma série de conflitos que nos levam a ficar muito próximos e termos uma dificuldade enorme nesse momento crucial em que, de fato, o filho se emancipa, e já começa esse processo durante a adolescência, né? Quando os filhos começam a querer afrontar os pais, a não seguir ordens, a criarem as suas próprias teorias, a irem atrás de teorias diferentes, né? São tentativas de emancipação. Agora, de fato, tem muitas pessoas que saem de casa, que formam suas parcerias, mas que não têm condições de autonomia emocional. Às vezes, como a Patrícia falou, de tu já teres, então, te emancipado economicamente, há vários anos atrás, tu sentias que emocionalmente tu estava comprometida com o apego do teu pai, né? Diz, Patrícia, o que tu ia dizer? Eu só não me dava conta disso, né? Isso não era claro para mim. Eu sabia que tinha alguma coisa que me impedia e que me fazia viver histórias repetitivas. Histórias, né? Como eu tenho um bom objeto internalizado, né? O meu pai, eu tenho a figura dele, é um bom objeto internalizado, eu me relacionava com bons homens, mas eram homens que não estavam disponíveis. O que fez, lá pelas tantas, eu perceber que, na verdade, eu não estava disponível. E aí eu tive que entender o que me fazia não estar disponível, porque para mim isso foi uma grande surpresa. Eu achava que eu sempre estivera disponível. E aí eu fui desatando, sabe o novelinho, né, da lã, que a gente vai puxando e vai tendendo. Aí eu cheguei nesse insight de que, puxa, isso tem a ver lá da infância da morte do pai. Como é que isso se manifesta hoje? Tem a ver com isso. E aí eu cheguei nesse insight de que
eu tenho um pacto de lealdade com ele, onde me emancipar seria traí-lo. É curioso, né, Patrícia? Tu disseste que tu vivias um processo, mas tu não percebias isso. Isso é uma coisa interessante que vale para cada um de nós. Muitas das nossas características, dos nossos procedimentos, dos nossos melhores ou piores sentimentos, nós não sabemos o que tem por baixo. Aquela base do iceberg é imensa. E nós não vamos ter acesso direto a esse mundo inconsciente, nós não vamos. Só que ele se representa através do nosso estilo de vida. E tornar consciente não significa ter entrado naquele mundo, mas ter conectado a partir de vivências atuais e muito frequentemente é um processo terapêutico que permite que a gente tenha essa visão, tenha aquele insight. Qual foi a palavra que tu usaste, Patrícia, antes? Eu disse uma eureka, né? Foi uma eureka, assim. Foi um insight que me chocou, inclusive. Eu fiquei chocada quando... Foi de tamanha surpresa aquilo, porque ao mesmo tempo que parecia tão óbvio, né? Uma coisa tão... me pareceu meio óbvio. E aí tem até, né? Eu agora estudo a Gestalt terapia e o Peirce, ele fala que o mais difícil é enxergar o óbvio. E aí... Não é e aí foi isso mesmo, era o óbvio. E aquilo... Mas a partir dessa tomada de consciência, eu consegui ressignificar o pacto. Sim. E daí tu consegue te libertar para seguir o processo de se cuidar. Aí a profissão está acontecendo melhor, porque a primeira escolha profissional, que não foi a psicologia, foi uma escolha onde, de algum modo também inconsciente, eu fui atualizando a relação que eu tinha com meu pai. Então, os chefes que eu fui tendo, e um especificamente, que a gente ficou juntos durante muitos anos, a relação era paternal e filial. Eu me relaciono, eu não conseguia sair do lugar de filha. E pelo teu jeito de funcionar, de uma filha sapeca empreendedora que vai atrás, que se envolve com tudo e que faz a coisa funcionar. A menininha em ação. E a Vera me dá uma impressão muito forte, né, Vera, que tu sempre tivesse muito disponível para amar e ser amado, que indiretamente eu acompanho a respeito de ti e do pai dos teus filhos, é uma relação de muita cumplicidade, de muito afeto e também, de ambos, muito amor e dedicação à família, né? Sim, eu tenho um parceiro, né, muito especial. É um grande pai, aquele paizão que, se deixar, vai ser pai e mãe o tempo inteiro. Então, como eu sempre trabalhei no consultório até mais tarde, era ele que dava madeira, era ele que fazia tudo que precisava de fazer em casa quando eu não estava. Então, sempre dividindo comigo as tarefas. E aí eu lembrei também, quando você falou, dessa questão do espaço também, sabe? De permitir os filhos irem para fora, para a vida deles. E o que eu vivo hoje quando eu chego na casa deles? Eu quero fazer o que eu sempre fiz, ser mãe, direcionar, organizar. E aí, de repente, eu percebo que não é a minha casa, é a casa deles. E que é do jeito deles. Mas que tem alguma coisa que eu passei ali para eles que eu vejo também que se repete. Mas o tanto que é difícil, às vezes eu fico me vendo sem o que fazer quando eu vou para lá, de feriado ou férias, e falo, nossa, aí eu começo a enxergar um outro espaço na minha vida, né? Que eu estou adquirindo novo, e que eu falo, olha, financeiramente e fisicamente falando, de poder fazer algo novo na minha vida e do meu parceiro, que estamos o tempo todo conectados com eles, porque somos, sim, Yara, muito presentes e muito afetivos. Eles fazem questão de estar junto com a gente. Por exemplo, no início da pandemia, minha filha estava louca para vir para cá. Esperou nós permitirmos que ele viesse, porque estávamos com medo dela pegar a estrada, só 1.400 quilômetros. De avião não era para vir, que não podia.
não estava bacana viajar de avião. Aí falamos, não, venham. E aí vieram com todos os cuidados e chegaram aqui. E ela falou, não, que alívio poder estar com vocês e em casa, e não em apartamento. E aí, de novo, eu me vi reestruturando toda a minha casa para recebê-los. Momentos com um carinho muito grande, momentos que até com alguns conflitos, por ser algo novo para mim novamente. Então, esse percurso, esse ciclo, né? Ele é muito interessante, que no meu caso, ele vai, retrocede um pouquinho, vai de novo, tá? E vai caminhando. É muito interessante a gente perceber isso, sabe? E claro que com o parceiro grande que eu tenho, facilita muito a minha vida, com certeza. Senão, eu não sei, eu não poderia ter crescido profissionalmente e trabalhar tanto como eu trabalho, né? Porque eu dei aula na faculdade, eu fiz muita coisa aí nesse tempo todo de profissional. Então, sim, o parceiro, o marido, é muito importante para ajudar nesse processo de vida, nesse ciclo de vida, né? Com a família, o sistema se reestruturar, se realimentar, né? Para seguir em frente. Esse aspecto que tu está colocando, ele é muito interessante. Eu não comentei aqui, talvez muitas pessoas que estejam presentes não saibam, eu sou viúva há 15 anos. E nessa situação de pandemia em especial, eu me vejo restrita ao ambiente de casa, sozinha, né? E é interessante, sozinha, mas não tenho a sensação de solidão. Uma coisa que me ocorre assim muito forte, eu tenho uma família. Eu tenho meus filhos e suas famílias, embora fisicamente não presentes, né? Eu tenho meus irmãos, bons amigos, e a presença física, de alguma forma, se torna dispensável, embora a gente sinta saudade, sinta falta, espere ansiosamente pelo momento de poder chegar ao abraço, né? Aqui vem outro aspecto, assim, nesse processo do ciclo vital, em que os filhos se emancipam, os pais permitem aos filhos que eles cresçam, adquiram sua própria autonomia, amem e sejam amados, porque alguns pais, de fato, têm muito ciúme das famílias atuais dos próprios filhos, né? E aí outra situação, que os próprios pais tenham condição de autonomia financeira, emocional e etc. Por quê? Porque quando nós não desenvolvemos essa capacidade de autonomia, de alguma forma nós podemos nos tornar muito difíceis para os nossos filhos. Um fardo a ser carregado. E muitas vezes criando problemas nas famílias, nas famílias deles, né? Que coisa interessante, quando existe esse tipo de liberdade de cada um por si, existe também todos por todos. Existe essa situação em que a gente se ama, a gente se ajuda. E uma coisa importante desse estágio do ciclo vital é realmente tentar prolongar essa questão de saúde física e mental, e os filhos colaborarem nisso, né? Até não impondo netos quando não há condições de se cuidar de netos, cuidando dos seus amores e ajudando os pais nessa situação em que os pais não devem sair de casa, né? Porque a pandemia é real, é um risco real. Então, dentro do possível, os filhos, genro, nora, colaborarem nesse sentido, né? Mas a gente sabe que essa necessidade de ajuda numa certa fase da vida, ela não é exagerada, ela não se transforma num peso, ela tem muito a ver com amor, com reciprocidade. Só que nós sabemos que, muito provavelmente, quanto mais a vida se prolonga, mais a possibilidade de nós nos tornarmos muito dependentes dos nossos filhos, essa possibilidade existe. Agora, na medida em que nós não tivermos sido, durante um bom tempo, exigentes e vorazes, mais facilmente eles vão prestar essa ajuda com muito boa vontade, né?
Aqui vem esse ponto que eu acho fundamental, né? Os pais não competirem com os amores dos filhos. Eu tenho a impressão de que pais que efetivamente amam, o que eles mais desejam é que os filhos sejam amados por quem eles amam. Aí não tem competição, aí tudo agrega, né? Quando começa a existir competição, quando existe aquela situação de nós denegrirmos e nos irritarmos frequentemente com genros, noras, namorados, namoradas, abre o olho, porque aqui talvez nós estejamos, na verdade, sendo corresponsáveis por conflitos que os nossos filhos vivem, né? Sem dúvida. Então, quem quer falar? Sem dúvida. E eu acho, Yara, também, que tem o crescimento, porque o que eu estou entendendo aqui, até pela minha própria experiência, né, o amadurecimento, ele não respeita o tempo Cronos, nem sempre. Ele é da ordem do tempo Kairos, do tempo da experiência, né, do tempo da vivência. Então, não é uma coisa para se dizer, é esperado que com 30 anos a pessoa seja emancipada. Isso não funciona mais. E eu acho que para os pais isso também cabe. Às vezes demora para eles entenderem, e para eles amadurecerem, e para eles, né, de fato, cair a ficha de que é hora de liberar. Às vezes isso acontece um pouco mais tardiamente, mas pode acontecer. Né, hoje eu vejo muito mais claro esse movimento no meu pai de me entregar para o mundo. É um paradoxo, porque se fosse claro, se a mensagem fosse explícita, talvez a gente não se confundisse tanto. O problema é que a mensagem é a famosa confusão de línguas, né? Porque uma coisa é falada, do que é falado é o que eu entendi do que foi falado, e muitas vezes o que a pessoa quis dizer não foi o que eu captei, mas e da confusão dos inconscientes também, mas o discurso sempre foi, né, do meu pai, vai estudar nas melhores escolas que eu posso oferecer, né? Investir na minha educação, investir na minha emancipação. Nunca me proibiu, nunca me super protegeu, isso nunca. Mas, ao contrário, me incentivava. Mas, por outro lado, essa nostalgia dele, né? Esse desejo de que eu continuasse sendo aquela menina que fui idealizada. E eu acho que assim, aquela menina que fui idealizada, cheia das possibilidades que ele quis para mim, e que de alguma forma não aconteceram, porque talvez ele pense, isso eu estou supondo, ele pense que ele não soube conduzir para que chegasse naquele resultado que ele gostaria. Vejo meu pai muito nesse movimento de ficar lá no passado. E aí isso é que foi, né? Então, se por um lado ele me emancipa e ele me apoia, por outro, num nível inconsciente, que eu acho que é muito poderoso, havia um freio. Tinha uma tristeza, né, uma tristeza nostálgica no meu crescimento. E olha a confusão que isso vai dando na cabeça do filho. E, obviamente, o pai não faz isso de propósito. E quando você fala isso, eu fico pensando que os pais precisam mesmo de estar presentes e, às vezes, até colocar um freio, porque os filhos estão jovens, foram embora, estão vivendo a vida deles, mas em alguns momentos nós precisamos de entrar. Nós continuamos pais. Eles estão independentes. A minha filha, por exemplo, financeiramente já se vira, mas isso não significa que nós não podemos entrar. Podemos, e inclusive, quando eu falei que ela pegou o carro e veio 1.400 quilômetros, o medo nosso, que era a primeira vez que ela ia pegar uma estrada tão longa, porque ali era uma independência muito grande, e ela toda feliz de poder estar fazendo isso, e a gente aqui com o coração na mão, querendo saber o tempo inteiro, e aqui em casa, quando viaja, a gente passa mensagem, a gente fala onde é que está, e o tempo todo, a gente ali em contato. Sabe? Hoje, com videochamada, é uma maravilha que a gente fala vendo, né? Então, eu acho muito interessante que hoje a gente pode fazer isso, né?
os filhos estão adultos, eu sinto que os pais hoje estão mais jovens, né? É um modelo diferente dos meus pais. Então, nós participamos diretamente na vida dos filhos, quando isso é possível, quando os pais deixam esse legado, quando os pais mostram isso desde pequenininho para eles, que nós fazemos parte, somos uma família, somos unidos, nos amamos e queremos o bem um do outro. Então, por isso que nós podemos participar, por isso que nós podemos ligar e saber onde estão, e eles não se sentem controlados, se sentem amados. Às vezes eu escuto num processo terapêutico, às vezes no consultório, algumas pessoas falando de se sentirem controladas, e eu fico pensando assim, que interessante. Onde está a diferença? Como os pais passam isso, porque meus filhos não se sentem controlados, se sentem amados, se sentem protegidos. E eu vejo isso é muito bacana, porque eles vão continuar assim. Imagina a gente mais velha, os netos vindo. Eu não tenho netos biológicos, mas meu marido tem. Então, eu tenho netas emprestadas, né? Vamos dizer assim. São filhos da filha dele, que me chamam de vovó. Mas como é distante, eu não vivo isso constantemente. Mas eu percebo, assim, já de alguma forma, como acontece, como vai acontecer quando os dos meus filhos chegarem. E vejo, e eu sempre falo para meus filhos, olha, eu vou ser sempre mãe, o pai vai ser sempre pai, independente da idade de vocês. E eu vejo que depende do que os pais passam. Esse amor, esse cuidado, como eu vi ontem no curso da Yara, alguém perguntou para ela como que ela poderia conceituar amor. E ela falou, o cuidar, o estar junto com o prazer de estar um ao lado do outro, né? E tem aquela frase, quem ama, cuida. É verdade. Então, eu vejo aqui na minha casa, por exemplo, vamos assistir um filme os 4 juntos. E, às vezes, o filme que eu quero ver não é o mesmo que eles querem. Aí, nós vamos escolher. Então, hoje, nós vamos ver o filme que o filho quer. Amanhã, a gente vê o filme que a filha quer, o que a mãe quer. E, assim, nós vamos arrumar uma forma de estarmos juntos. Que é o amor, né? Que é o amor. É amor, que tu vê que aqui tu está descrevendo solidariedade, cumplicidade, é bem diferente de ser invasivo. Isso. Quando nós somos invasivos, nós vamos colocar, de fato, os filhos na retranca, ou eles vão submeter a nós. Né? Acho que é bem assim, eu estou vendo aqui... Estão com 45 minutos. Sim, e eu estou vendo vários pareceres, eu espero que na gravação esses pareceres apareçam para as pessoas, porque não está dando para ler. Eu queria ver... Aqui tem a Silvana. Posso ler, Silvana? Meus filhos de 25 e 21 saíram para fazerem. Acho que deve ter sido faculdade, assim. Foi difícil. O de São Paulo é mais fechado e agora, na pandemia, ele voltou. É bom, mas ruim, porque ele trancou a faculdade e porque quer voltar quando acabar com tudo isso. Estamos aqui em casa. O outro se forma de médico nesse final de ano. Aqui tem muitos comentários, eu gostaria de poder ler tudo. Bem interessante, bem interessante. Eu não sei se fica tudo gravado, eu gostaria que... a Silvana Costa Machado, estou me identificando com a história da Patrícia. E o meu pai morreu com 50 anos, há 47 anos. Eu tinha 19. Foi muito difícil. Uma das maiores dores. Carinhosas para nós, né? Deixa eu ver aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, olha só, de antes, quando a gente não conseguia entrar, algumas pessoas dizendo que estavam conseguindo nos ver, etc, etc. E a gente não estava conseguindo. Deixa eu ver aqui se tem questões. Eu tenho que passar para você. Só que tem que salvar os comentários também. Sueli, eu entendo que os sistemas dão alguns recursos de emancipação em troca de algumas garantias.
de não emancipação, lealdade. Muito bom, comentários diretos para vocês duas. Eu queria ver, se alguém quiser colocar algum comentário que quiser que eu leia, pode digitar, tá? Ou se quiser levantar alguma questão, alguma provocação, por favor, tá? Nós estamos em 8h35, o bom do Face é que ele não coloca um limite rígido, né? Mas claro que a gente tem que caminhar aos poucos para o encerramento, né? A Letícia Costa. O que podemos entender por apego seguro? Posso responder? Claro, por favor. Então, apego é da natureza humana. É super importante que os animais de sangue quente, entre esses animais de sangue quente estamos nós, seres humanos, que tenham apego por suas crias e que suas crias se apeguem também. Agora, quando esses filhotes, inclusive os filhotes de gente, são bem cuidados, eles têm um apego muito seguro, porque eles começam a se dar conta de que não vão ser abandonados, que eles são muito importantes para os seus pais, para os seus cuidadores, etc. E vão desenvolvendo uma confiança básica. Essa confiança básica não é ainda confiança em si, é confiança no mundo, de uma maneira muito vaga. Esse mundo é representado pelos pais, pela família, etc, etc, etc. Quando nós temos gravado a sensação de que nós podemos confiar, no geral, nós refletimos essa sensação para os nossos novos vínculos. Nós podemos nos apegar sem temor. E nós vamos identificar mais ou menos bem quando esse possível novo vínculo não é confiável. A gente cai fora, pronto, cai fora, porque a gente sabe o que é bom. Agora, quando existem apegos inseguros, no geral, existe uma sensação de que nós estamos em permanente risco. Se a gente está em permanente risco, o que a gente faz? Uma delas é fechar portas para o mundo, é se isolar. Eu não deixo ninguém entrar. Eu tenho que garantir o meu lugar. Eu não posso sair daqui. Se eu sair daqui, eu estou perdido. Outro tipo de situação é eu escolher alguém que seja profundamente dominador. E então eu me submeto, porque o domínio pode me dar a sensação de que eu estou segura, porque eu pertenço. Outro tipo de situação, nós escolhermos pessoas que sejam extremamente dependentes. Então, eu me garanto na minha insegurança, se eu tiver alguém mais inseguro do que eu, porque que não vai me abandonar. E por aí vai. Então, a teoria do Bowlby, quem não tiver, eu recomendo os 3 livrinhos dele, excelentes, ligados à teoria do apego, inclusive muito fácil de encomendá-los através da Amazon. Sempre atual. A teoria do apego do Bowlby, ela está sendo muito adotada por diferentes linhas educacionais e psicoterapêuticas, e feito muitas adaptações. Uma delas tem a ver com os efeitos dos apegos inseguros na nossa relação, nas nossas relações posteriores, nos nossos amores, desamores, ou impossibilidade jamais de ser amados, né? Eu tô louca para provocar a Patrícia. Patrícia! Mas talvez eu esteja sendo indiscreta, mas eu vou te provocar. Se tu quiser dizer não, responde, ponto, tá bem, tá? Vamos lá. Te desse conta que só falasse no teu pai. Me dei conta. Me dei conta, sim, me dei conta. Os representantes das mães, né, Vera? Fiquei pensando em perguntar, mas eu falei, não, deixa eu ficar quieta, vocês vão ver. Yara, né, eles que me perdoem aqui se eles forem ouvir isso, mas a relação com a minha mãe foi muito difícil na adolescência. A gente rivalizou bastante. Mas a sensação que eu tenho é que a gente Yara está meio travada para mim, está ouvindo? Deu uma congelada na Yara. Deu. Será que ela está ouvindo? Vamos ver se ela está ouvindo. Internet não tem jeito, né? A gente está sujeito a isso. Vamos ver. Sim. Vamos aguardar um pouquinho.
Ai, Yara, volte para nós. Sim. O que será que pode ter acontecido? Aí tá ela voltando. volta. Vai voltar. Foi Voltar. Congelou, Yara. Congelou. Voltar. Eu acho que a Patrícia não querendo responder, ela se escapou. Não, sem problema nenhum. Como eu não estou te entendo? pedindo para entrar nas intimidades da família. Eu estou te pedindo para entrar nesse esquema mãe e pai, de um modo geral, quando existe um apego maior por uma das partes, ou etc. Isso aconteceu desde muito cedo, porque os meus pais, eles, quando eu era criança, o casamento deles já começou a apresentar algumas questões, o que culminou na separação deles quando eu era adolescente. Então, foi um processo que se arrastou da minha infância até lá. E com essa problemática, obviamente, eles se afastaram enquanto casal, né? E aí, o que acontece, que é muito frequente acontecer nas famílias? As formações de alianças. Né? Então, a minha mãe se aliou ao meu irmão, meu pai se aliou a mim. Então, a gente tinha esses subgrupos de alianças, o que fez com que eu tivesse uma aliança muito forte com meu pai. Agora, como eu entendo a minha relação com a minha mãe, é uma relação de verdade melhor resolvida. É uma relação onde a gente pôde confrontar uma outra na adolescência e ninguém saiu destruída. Né? A gente consegue, no final dessa rivalidade, durante a adolescência, a gente consegue se encontrar no início da minha fase adulta, reparar e se perdoar, e a gente se tornou muito amigas. A minha mãe é uma grande parceira na minha vida hoje, uma grande parceira. Então, eu vejo a minha mãe, a minha mãe ela é mais pragmática, ela aparentemente ela lida melhor, né? Ela é menos reflexiva, ela não vai ficar refletindo sobre muitas coisas, ela não é essa pessoa, mas ela vive e ela toca a vida, né? Eu vejo ela um pouco, se eu puder pôr nessas palavras, eu vejo a minha mãe um pouco mais... Como é que eu poderia dizer isso? Mais... Ela me preocupa menos. A minha mãe se vira. A minha mãe dá conta dela. Não que meu pai não dê. Ele não dê. Mas para mim fica uma imagem um pouco talvez mais frágil e de que eu deveria cuidar dele. Isso então, que eu pensei. O papel. Pensei nisso, do cuidado maior com esse pai, né? A minha mãe, ela vai em frente. Pelo jeito, vocês são meio parecidas, né? Sim, isso que eu pensei. Bastante. Eu tenho muito da minha mãe. O pai seguiu o modelo da mãe. Por isso que batia tanto de frente, né? Com ela, claro, nós éramos muito parecidos, de gênio muito parecido, né? Então, eu sou uma mescla muito, muito boa deles dois. Eu tenho as duas coisas. Tu vê que tem uma situação, Patrícia, dentro do teu exemplo, quando tu disseste que possivelmente a tua mãe toca a vida com mais autonomia e tu te preocupa menos com ela, eu gostaria até de ver algum homem se manifestar a respeito, né? Algum dos homens presentes aqui. Eu acho interessante como parece que as mulheres são mais capazes de autonomia. E um exemplo muito forte nesse sentido é a pressa que muitos homens têm de só saírem de uma relação que não está legal se já tiverem alguém na retaguarda. Outra situação, homens divorciados e homens viúvos ficam muito menos tempo sozinhos, o que não significa que tenham encontrado bons relacionamentos. Muitas vezes isso tem a ver com uma certa incapacidade de ser só, que é uma pré-condição para amar. Uma coisa que eu acho bem interessante, em sendo terapeuta de casais, escrevendo sobre casais, eu estou dizendo tive porque eu estou remontando mais a um pouco de tempo atrás. Eu tive várias situações de pessoas procurando terapia comigo, na ilusão de que eu fosse ensinar algum passe de mágica para que encontrassem
Eu estou falando de homens e mulheres, não só de mulheres, tá? Para que encontrassem um parceiro legal. E muitas vezes vem uma decepção, porque logo de saída eu vou tomando um caminho contrário, vamos acabar com essa ilusão. A primeira condição para nós podermos, eu penso assim, tá? A primeira condição para nós podermos amar e ser amados é nós sermos capazes de sermos sós. Nós termos a nossa própria a nossa própria individualidade, o nosso próprio espaço e as possibilidades de seguirmos vivendo bem a vida sem termos um par engajado em nós à custa de qualquer coisa. A gente vê que muitos casamentos ruins não terminam porque os dois não são capazes de serem sós. Aí tem uma expressão que corre com muita força, né? Se eu sou incapaz de ser só, se não tem tu, vai tu mesmo. Eu pego aquele que aparece ou aquela que aparece. Então, nós temos casamentos que são medíocres, são extremamente... Ficam presos um no outro, né? Ficam presos. Não conseguem resolver. Ficam ali. Ou quando estão sozinhos, tem muita pressa de encontrar um parceiro novo. E a sensação que me dá como terapeuta é que a gente percebe claramente que eles não vão separar. Que eles não vão conseguir mesmo. Eu chego a dizer... melhorar a relação. Eu chego a dizer, eu não consigo ver vocês dois separando, mas vamos ver o que é possível ser feito para melhorar. Porque se não buscar ajuda, vai ficar repetindo. Não sai do lugar e fica preso. E às vezes essa melhora, né, Vera, passa por essa condição que a Patrícia falou, de se dar conta de quais são os freios e de quais são os caminhos que se pode tomar para ter uma relação mais funcional, né? E um deles é se libertar de certas amarras, né? Sim. E investir, né, Yara? Eu vejo que o investimento na vida pessoal, o investimento em si mesmo, né? Sim. De você ter outros prazeres, de você ter outras provisões narcísicas. Isso é fundamental, porque senão você aparece alguém, esse alguém é a tábua de salvação, e você esgota totalmente a relação, né? E não dá certo, porque sufoca a pessoa, estressa a fonte, né? Eu falo que a gente tem que ter várias fontes de nutrições narcísicas ou afetivas, e se a gente aposta todas as nossas fichas numa única cesta, a gente estressa a fonte. Sim. Esgota as possibilidades. Eu gostaria de ler alguns comentários, tem muitos comentários super legais. Cristina Guerreiro Moisés, o outro é que anda aqui, daí eu perco. O outro não deve ser aquele que ocupa um vazio, que porventura exista em si mesmo. Muito bom. Vamos ver, aqui eu vi o Paulo Bindo. Cadê o Paulo? É que fica andando, eu não estou... A Silvana, a Tânia Costa colocou, deixe seus filhos irem. Mas eu queria ver também um comentário aqui do meu amigo e vizinho, do sítio, meu querido amigo, que está fazendo lives também no Instagram, o Carlos Alberto Venafre Gomes, meu vizinho de sítio. Yara, as mulheres são mais capazes de tudo. A diferença de evolução é gritante. Vamos ver se alguns não vão querer protestar aqui, A Silvana Costa Salgado. Meu filho, que terminou um namoro de 7 anos, não tinha ninguém. Ótimo. Terminou porque tinha que terminar, né? Gostava da menina, mas viu que era muito diferente do que ele queria para ele. Ótimo, Silvana. Silvana, o que me ocorre aqui é que esta é uma avaliação extremamente importante,
Porque se uma relação tende a evoluir bem, normalmente nós temos sinais a esse respeito desde muito cedo, durante o namoro. E muitas vezes a gente continua por quê? Muitas vezes é porque não se é capaz de ser só, né? Então, eu tenho para mim que é um gesto de maturidade terminar uma relação porque se percebe que as perspectivas não são positivas e não se deseja ou não pode ou não se acredita que uma terapia vai dar conta disso. São tantas as coisas que podem boicotar, deixa eu ver aqui. A Ingrid, como minha grande amiga, Bowlby sendo lido, estudado novamente, sendo reconhecido. Sim. Tu sabe, Ingrid, quando eu fui atualizar, deixa eu ver, esse livro aqui, ó, eu quero ler depois para finalizar um texto. Mas esse livro aqui foi trazido para este livro aqui. E neste livro, que foi lançado há 1 ano e meio, mais ou menos, relançado, o título foi modificado, Vínculos de Saúde Mental. Antes era Homem e Mulher, Seus Vínculos Secretos. Então, neste novo livro, eu resolvi trazer com muita ênfase as teorias do Bowlby. E daí, onde é que estavam os meus livros do Bowlby? Eu só consegui acessar coisas atualmente escritas a respeito da teoria do Bowlby. E daí eu me dei conta que os meus 3 livros de estudar Bowlby, eu vi que a minha amiga Angelina, colega de turma, que ela está presente, né, Angelina? Os livros do Bowlby eram super importantes durante a nossa faculdade, só que depois eu doei os meus. Porque, tipo assim, já estudei, é tão antigo, acho que foram escritos ao redor de 1950 ou alguma coisa assim, e aí eu tive que ir atrás para eu poder citar a fonte. E se alguém se interessar pela tríade do Bowlby, seus 3 livros, eles têm também na Amazon. E são sempre atuais e são simplesmente deliciosos. Deixa eu passar a palavra para vocês, ou para quem quiser questionar alguma coisa aqui. Tá bom. Aqui tem algumas. A Fátima Rosa. Mulheres que amam demais. Boa parte tem apego inseguro. Inclusive, é possível em personalidade borderline. Sim. Mulheres que se entregam a qualquer preço, que são fusionais e fusionáveis. Por que alguém vai perder sua própria identidade, sua autonomia, porque se vincula em alguém, se perde dentro de alguém? Muito bem colocado. Aqui tem referência à teoria do esquema. A tua filha, Alicia, a Luísa Logrado, as crias da Vera têm bastante apego seguro, com muito amor reunido e juntos, e um monte de risos. Que delícia. Sim, graças a Deus, hein? Olha só que amor. Se alguém quiser colocar alguma coisa que não seja para ler mesmo, só coloca. A Yara não lê, tá? Daí eu leio depois para nós. A Silvana. A vida financeira dos meus pais não foi boa nunca. Quando ele faleceu, ficamos em situação difícil. A gente não se recuperou até hoje, há 37 anos. Eu tenho a certeza de que tem algo amarrado no passado. Será, Yara? É que o nosso passado nos constitui. Todos nós temos uma história. Repara, se enfatiza tanto a genética é muito importante. Nos abre potencialidades, nos cria zonas menos... algumas limitações, etc., que o meio pode compensar, estimular ou não, pode levar em outra direção, mas isso aqui é uma das coisas impressionantes, né? Porque a pessoa que nós somos tem a ver com as histórias que nós vivemos e que ficaram registradas dentro de nós. Nesta história, nós nos identificamos com algumas das pessoas com quem nós vivemos, não só os nossos pais, né? Nós nos identificamos. E outra coisa, vivendo as nossas histórias, nós vamos
desenvolvendo habilidades para lidar com os conflitos da vida. Então, o que a Silvana colocou, Silvana, está certo para ti e para todos nós. As histórias que nós vivemos têm uma relação direta com aquilo que nós somos, com os nossos recursos, com as partes que nós gostamos, e também com as situações que nós temos mais dificuldades enfim, de administrar. E aí entra o que a Patrícia colocou. Quando tu falasse de coisas inconscientes, nós não conseguimos enxergar as nossas coisas inconscientes. Seguramente, elas nos movem, tanto nos aspectos positivos quanto nos negativos. E às vezes a gente se dá conta, nos ajuda a reconstruir, a descobrir novos caminhos, né? Reconhecer, né, Yara? Fala, Vera, reconhecer e cuidar disso, né? Sim. Não tem como ignorar a nossa história. Então, vamos reconhecer e buscar ajuda quando necessário. Tem tanto tipo de ajuda, às vezes tem que ser terapêutica, psicoterapêutica, né? E vamos entender. Às vezes podemos até reconstruir, ressignificar. Exatamente. Que é muito importante, né? Isso. Enquanto a gente não se dá conta, não quer dizer que está lá escondidinho, debaixo do tapete. Aquilo faz uma pressão interna enorme e está influenciando a todo momento as escolhas que fazemos. É onde a gente cai nas repetições, né? E repetição, usando uma terminologia psicanalítica, é neurose. A gente está repetindo. Sim. Não consegue elaborar nunca. É uma tentativa de... Um beco sem saída, né? É um beco sem saída. Primeiro reconhecer, para depois tomar uma atitude, fazer algo novo, sim. E que é trazer, né? Eu fico vendo assim, não sei o que vocês acham disso que eu vou dizer, mas é uma percepção que eu tenho tido. Me parece que o grande sofrimento, aí eu estou falando, obviamente, talvez das neuroses, mas o grande sofrimento é ficar preso no que poderia ter sido e não foi, e no que gostaria que fosse. Esses dois lugares, eles são lugares, primeiro, onde a gente não tem potência nenhuma. Segundo, é como se fosse uma realidade paralela e você se refugia nesse lugar. Então, você dá saídas para as suas questões de forma fantasiosa, mas isso não resolve o problema no real. Então, eu acho que é, em primeiro lugar, a gente aceitar a vida como ela é, como ela se apresenta. Sim. Cada dia ela se apresenta de um jeito e que não dá para a gente ficar dando soluções através do pensamento mágico, infantil e onipotente, porque isso não vai resolver o problema. Isso vai deixar a gente cada vez mais neurótico e repetitivo, né? Eu acho que talvez a grande questão é acolher o que a vida nos traz. E frente a isso, lidar, né, acionar recursos, desenvolver recursos, estratégias para lidar com o que é. Né? Porque, por exemplo, né, o que eu vi da minha história, o que eu fui fazendo que me causou um grande atraso no meu desenvolvimento, é que eu estava lidando com uma coisa, olha o paradoxo, né? A coisa mais real, a única certeza que temos na vida de que é a morte. Mas como a gente não aceita, porque é muito dolorosa, aí a gente vai criando saídas mágicas e onipotentes para triunfar sobre ela. Ora, mas isso só está acontecendo na minha realidade paralela, aqui no meu mundinho que eu criei, e não resolve nada na minha vida. Ao contrário, impede que eu, de fato, destine energia para solucionar algo, né? Então... Eu gosto muito da palavra aceitação. Aceitar para poder, assim, mudar. Primeiro tem que aceitar. Sim. Né? Tá tudo no seu lugar. Só precisamos de aceitar para poder buscarmos formas de mudar e de ressignificar. Volto a falar porque eu gosto muito dessa palavra, ressignificar. Então, vamos aceitar. Eu queria reforçar o que vocês estão dizendo. Cadê a doutora Mariana? Ah, tá. Aqui, a Mariana Dalmonte foi a primeira pessoa que me convidou para fazer uma live. Ela inaugurou, me deu um monte de dicas. E no Instagram,
a Mariana consta, estes programas dela, as lives da Mariana, estão no Doutora Mari. Apareceu a Patrícia de novo. E aqui a Mari colocou: importante lembrar que o apego inseguro é possível de ser transformado, ressignificado e de viver relações saudáveis no presente. Exatamente. Ninguém ganha nada se justificando com histórias do passado. Eu já tive a situação de ouvir pessoas bem próximas, amigas, né, dizerem: isso se deve a que a minha mãe me rejeitou e até pensou em me abortar. Usando de muleta, né? De bengala. Sim, a minha mãe pode ter pensado em me abortar, mas não me abortou. Pode ter se atrapalhado comigo, mas eu também me atrapalho. Então, não tem por que usar o passado como justificativa. O fato é que o passado se representa. E mesmo que a gente não enxergue, no presente a gente pode fazer exatamente isso que pode, deveria, né? E esse é o nosso desafio, que a Mariana Dalmonte escreveu sobre o apego inseguro possível de ser transformado, ressignificado e viver relações saudáveis no presente. Mari, tu podia escrever aqui embaixo o nome do teu livro, que eu tinha pensado em mencioná-lo, tá? Deixa eu ver aqui, eu vi a minha priminha, a Jaqueline Barbieri, Camarata Primaz. A história pessoal ressignificada com a ajuda de um profissional nos possibilita o crescimento. É verdade, Jaqueline. É verdade. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, observação. Até retomando... Manifestações de carinho, assim, os amores. Fala, Paty. Até retomando a fala anterior de que é possível ressignificar, né, um apego inseguro, né, a gente se cura nas relações. A gente se adoece também nas relações, mas a gente se cura também nas relações. Então, novas vivências de experiências novas, inaugurais, inéditas mesmo, diferente daquelas que nos puseram numa situação difícil, elas podem ser transformadoras, transformam a gente numa pessoa melhor, ressignificam, né? E eu acho que esse é o papel de nós terapeutas, porque nesse setting é onde essa vivência, esse histórico se reproduz, e é onde a gente pode dar respostas diferentes àquelas que eles tiveram ao longo da vida, e isso vai ressignificando e dando um novo sentido para o que eles viveram, não acha? Muito bom. Vamos ouvir a Vera Alicia, depois, como nós... Olha só, já passa das 9 um pouquinho, né? Já tem 1h15. Não vamos não vamos prolongar demais, porque daqui a pouco o pessoal começa a nos abandonar. E daí a gente vai morrer de desgosto. Então, Vera, vamos ouvir os teus comentários, a tua fala, talvez sobre o que a Patrícia colocou, ou outras ideias que tenham te ocorrido. E depois vocês duas colocam alguma coisa à guisa de encerramento, e eu leio essa partezinha que eu queria colocar para vocês a respeito da constituição dos nossos vínculos, tá? Perfeito. Sim, na verdade, assim, eu já coloquei que é a questão do ver, ressignificar, ver de uma forma nova, cuidar para que eu possa recomeçar, né? E aceitar o que está me acontecendo, mas com um olhar especial. Não é cruzar os braços, mas aceitar com um olhar especial, investindo, cuidando de você sempre, das relações, casais, pais e filhos, amigos, seja qual for a relação. Sempre estar atento para o cuidar. Porque amar, lembrando o que a Yara falou, é gostar, é ter prazer de estar do lado do outro, é virar para o outro e falar: como é bom estar com você. Eu gosto muito de estar com você. Então, vamos aproveitar isso e repetir isso, mesmo que tenha 30 anos, 40 anos de casado, por que não? Eu sinto isso. Eu completado 49 anos de casado. Eu sinto isso até hoje, com 31 anos de casado, o prazer de estar ao lado do meu parceiro e falo para ele como é bom estar com você. Então, o que é amar é que
O que é amar? É querer estar do lado do outro e vibrar por isso e gostar disso e falar disso sem nenhum problema, aceitar. Claro que temos dificuldades em alguns momentos, mas é isso, né? Ressignificar, buscar, quando for necessário, uma ajuda, né? Porque eu falo que, bom, as pessoas também têm uma ideia de psicólogo como se a gente não tivesse problemas, né? De uma forma geral. E claro que nós devemos e precisamos, mais ainda do que talvez o leigo, de buscar quando for necessário, para a família, porque nós temos conflitos também, os nossos filhos crescem, começam a falar de uma outra forma, com a outra linguagem, e que nós temos que readaptar a essa forma nova de vida, a essa forma nova de amar também, de mostrar o amor, né? Então, acho muito bacana, Patrícia, como filha, colocando aí a história do pai e da mãe. Você identificou com a mãe e viu que com ela foi mais difícil, mas, por outro lado, compreendeu que é exatamente porque batia de frente, porque se pareciam muito. E isso não tem nenhum problema, não é bom e nem ruim, é diferente, simplesmente. Então, você tem um cuidado especial com o pai, porque sente que ele precisou mais, talvez, da sua atenção ali. E a mãe te libertou que não precisava. Sim. Né? Então, isso é bacana. Às vezes eu vivo isso na minha... Eu me identifico porque eu vivo isso aqui em casa também. Eu vivo isso aqui em casa também. A Yara comentou alguma coisa que eu não entendi. Também não, Yara. Agora está te trazendo mais uma possibilidade de ressignificação. Mas de alguma forma está presente, complementa o que uma e outra servem. Não tem que ver isso como algo ruim, negativo, né? Como você mesmo disse, foi a oportunidade de ver de uma forma nova, de crescer com isso. E como profissional, olha que legado bacana como profissional para levar para o seu consultório, para o seu trabalho. Isso é muito bacana, né? Eu falo muito que para ser terapeuta de família, nós temos que vivenciar no nosso habitat, ali no nosso dia a dia, para a gente poder também compreender e ouvir a outra família e ter empatia e poder fazer esse trabalho. Sim. Como terapeuta de casal, a importância da minha relação, da minha vivência positiva e alguns momentos negativos, mas ressignificar, rever de uma forma nova, aprender com isso, aí eu posso sim ajudar aquele que me procura. Porque eu vou acolher e vou poder passar para ele, porque eu também já experimentei isso. E já trabalhei isso, já ressignifiquei isso. E continuo fazendo. Eu acredito muito nisso. E eu acredito muito nessa proposta, que eu sei que é polêmica, né? Há controvérsias, mas eu, de fato, tenho sentido, até intuitivamente, ou do que eu tenho vivido no consultório, de que eu relutei muito, né? Falei, meu Deus, como é que eu vou me colocar coisas da minha história? Mas eu cheguei à conclusão de que o terapeuta, é claro que lá na terapia, no momento da terapia, eu não vou ficar falando da minha vida, não é esse propósito, o espaço é do cliente, ele está indo lá para se encontrar com ele e não comigo. Mas esse é um espaço diferente. E nesse espaço diferente, embora muitos pacientes possam me ver, eu acredito de verdade, eu queria até a opinião de vocês, de que abrir algumas coisas, falar algumas coisas da nossa trajetória, do nosso processo, de como foi chegar até aqui, e de como foi se libertar, de como foi chegar na autonomia, eu acho que isso possa inspirar muita gente. Eu acho que as pessoas possam se identificar com as nossas histórias. Somos todos. Isso humaniza, não é, Yara? Exatamente. Aí eu me coloco no lugar do outro lado, como como analisanda ou como cliente. Eu gosto de ouvir as histórias porque elas me inspiram e elas me norteiam. É claro que eu vou ver o que faz sentido para mim, o que não faz sentido para mim, eu vou filtrar, mas elas me ajudam, elas me inspiram, porque a gente aprende com a história dos outros. A gente não precisa aprender só com as nossas experiências. Claro. E aqui vem essa situação, né? É impressionante como o relacionamento com os amigos, mas também as relações no consultório refletem dentro de nós de uma maneira incrível, né?
incrível. Então, o quanto que a gente aprende nessa relação, que aí a gente vai dizer, eu gosto muito do Buber, que eu não sei se vocês conhecem, né, e ele fala do encontro buberiano, que é o encontro eu, tu, e o encontro desse eu e tu é, é muito bonito aquilo. Né? E eu acredito que esse encontro, onde existe um eu, onde existe um tu, que de fato interagem e se encontram no sentido de se perceberem, de se verem como pessoas separadas uma das outras, eu acho que esse encontro é transformador. E esse encontro acontece, não toda hora, mas ele acontece nos nossos encontros com os clientes. E a cada vez que um encontro desse acontece, as duas partes saem transformadas. É onde eu falo que a relação terapêutica, ela é terapêutica para os dois lados. Sim, 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 sim. Eu gostaria de ler uma ou outro comentário, depois abrir para... Bem interessantes comentários. Tomara que eles fiquem além dos agrados que nós recebemos, que vocês merecem ver. Me passou aqui, mas foram entrando vários, foi subindo, não sei onde é que está. Teve um comentário que referiu a bonequinha. Bom, aqui. A Dani Fraga. A situação de adoecimento físico também é promotora de ressignificação de nossas vivências com e nas relações. Nos coloca frente a frente com a finitude. Ótimo. Olha, aqui tem um outro tema interessante, né, que a Lilian Daniel de Luca colocou. Vejo que não podemos ignorar as nossas pulsões. Isso aqui é um assunto super importante. Quando nos damos conta dessas questões e tomamos consciência, tudo vem à tona com clareza. A Mariana Del Monte, doutora Mari, ela escreveu sobre o livro dela aqui, o título do livro é muito legal, também se pode encomendar pela Amazon, e eu tenho a impressão de que tem nas duas versões, pelo Kindle também, né, e a versão do livro. Eu adoro ter livro na mão, porque eu preciso sublinhar, combinar. Vocês têm que ver o que são os meus livros. Eu vou lendo e assinalando tudo. E quando eu vejo, às vezes, tem páginas que eu chego a assinalar praticamente a página inteira, não sei porquê, né? O nome do livro da Mariana, da Mari, é Geração Canguru. Todos vocês já ouviram falar, né, nesse livro. Geração Canguru, Ninho Cheio. 2 pontos. O filho adulto na casa dos pais. Ótimo. E tem também filhos que saem da casa dos pais e continuam dependendo dos pais para tudo. Emocionalmente, etc, etc. A minha querida cunhadinha caçula, Dirce Cyber, lá de Santa Cruz, escreveu assim, muito boa essa live, fazendo pensar, analisar e se ver dentro de algumas situações. E também já ter superado algumas vivências de relacionamento. Muito aprendizado na vida. Uma frase que sempre me ocorre, eu não sei se eu li em algum lugar, ou se surgiu dentro de mim, mas eu repito 50 mil vezes. A gente aprende a viver vivendo. Se nós tivermos boa saúde física e mental, vamos seguir aprendendo para o resto das nossas vidas. E arriscando cada vez mais, né, Yara? Então eu vou pedir que a Vera e a Patrícia se despeçam. Aí, para minha despedida, eu quero ler esse texto sobre vínculos, que não é decorar demais, tá? Prometo. E quero contar para vocês que tanto a Vera Alicia quanto a Patrícia, elas vêm de Rondonópolis, de São Paulo, estão inscritas no curso sobre amar e ser amado, e as duas são palestrantes no curso. Tá bom? Então, vocês duas querem se despedir? Ok. Agradecer mais uma vez, né, Yara, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui podendo contribuir, né? E aguardando ansiosamente o nosso encontro presencial em março do próximo ano, né? Eu achei ótimo, muito bom estar aqui e aberta para mais convites. Que bom contar com vocês.
Eu também agradeço mais uma vez, Yara, a sua generosidade, a sua acolhida, né, e a sua disponibilidade. Então, foi um presente para mim e agradeço a todos que estão nos assistindo, que eu confesso, eu não tenho ideia de quantos são, mas eu agradeço muitíssimo por terem, né, por terem estado conosco todo esse tempo. E se manifestados de formas tão carinhosas que eu vou querer ver depois, aqui agora não aparece. A gente não consegue ver, né? Eu não conseguia também nas lives que eu participei. A gente tem que agradecer muito pelos telespectadores, né? Pelas pessoas que estão nos assistindo, né? Nos privilegiando. Nos privilegiando. Então, muito obrigada a todos vocês. Sim. É uma pena que eu não veja a carinha aí de todos, mas se você me permite, Yara, dá tempo de ler aquele trechinho? Dá, e depois eu faço o encerramento. Tá. Eu trouxe um trechinho, porque como eu estou falando de lealdade, né, os pactos de lealdade que a gente vai fazendo e que às vezes são leais aquela estrutura inconsciente, mas que são desleais a nós mesmos. Então, tem um trecho da peça Alma e Moral, do Milton Bonder, que eu acho, assim, sensacional. E ele diz assim: há um olhar que sabe discernir o certo do errado e o errado do certo. Há um olhar que enxerga quando a obediência significa desrespeito e a desobediência representa respeito. Há um olhar que reconhece os curtos caminhos longos e os longos caminhos curtos. Há um olhar que desnuda, que não hesita em afirmar que existem fidelidades perversas e traições de grandes lealdades. Este é o olhar da alma, a alma imoral. Patrícia, é maravilhoso. Eu adorei quando tu falaste da lembrança desse livro. A peça é linda, o livro é sensacional, não se perde do começo ao fim. E também, como o livro da Mariana Del Monte, sobre a geração canguru, este livro do Milton Bonder, ele é rabino, ele é maravilhoso e se consegue encomendar pela Amazon. É muito, muito, muito bom. É uma lição de psicologia, sobre vários aspectos. E, então, para encerrar, eu queria lembrar alguma coisa. Nós sempre necessitamos apegos. Todo o nosso ciclo evolutivo ele é feito de desprendimento. Em todas as fases da vida, nós temos algo que se desprende, mas para se desprender, tem que ser acolhido. Vamos pensar num bebê. Óvulo, espermatozoide, que se desprendem, se juntam, se desenvolvem, e depois o bebê sai, mas vem, e isso vale para todas as fases da vida. Então, é muito importante a gente lembrar que esse movimento de libertação, ele precisa da contrapartida, da certeza de que a base é forte e que vem o abraço, vem novo ou novos vínculos, além desse que foi ficando para trás. Então, deixa eu ler para vocês esse texto sobre vínculos. Houve uma época que também tem neste livro aqui, tá? Houve uma época em que éramos apenas sonhos. Imagine os nossos sonhos de adolescentes, né? Enquanto sonhos, habitávamos o corpo e a mente dos nossos pais. Vagos, imprecisos em nossas formas e em nosso vir a ser. Dentre tantos sonhos que se foram, este sonho foi pensado pelo destino. Em um momento mágico, no qual o que estava preso desprendeu-se, deslocou-se, encontrou-se, fundiu-se, modificou-se, aninhou-se, desenvolveu-se, até o ponto em que novamente lhe foi possível desprender-se, deslocar-se, encontrar-se, fundir-se, modificar-se, aninhar-se, desenvolver,
Em um ciclo que se repete enquanto a vida durar, para que a vida permaneça, vive e livre. Assim somos nós, que tivemos a aventura de nascer e de aqui estar. Para podermos alçar o voo, necessitamos estar ligados. Bom, gente, então a Yara está tendo um problema técnico lá, possivelmente com a internet, não estamos conseguindo conectá-la de volta. Então a gente vai acabar encerrando aqui e agradecendo muito a presença de vocês, a interação de vocês, o que enriquece bastante o nosso encontro e a nossa conversa, né, Vera? Sim. E aí a Yara pede para avisar que dia 12 de agosto teremos uma nova live, aí serão novos convidados, então serão sempre todo dia 12 do mês, independente do dia da semana que isso caia, e possivelmente a esse horário, às 19h30, teremos uma nova live dentro dessa série Viver a Dois, que a Yara está promovendo e fazendo de um jeito tão bacana. Então eu me despeço, Vera. Obrigada mais uma vez a todos por nos assistirem, né? Por nos dar esse privilégio. Não estamos vendo os comentários, mas a Yara vai passar para a gente também. E que possamos estar em um outro momento de novo juntos, né? Muitíssimo obrigada pela atenção de todos vocês. Uma boa noite a todos e mais uma vez obrigada pela parceria e pela disponibilidade e vontade de nos ouvir. Um grande beijo e até a próxima. Um grande beijo, pessoal.